Meu nome é Larissa Almeida e eu tinha 24 anos quando meu pai pagou a faculdade do meu irmão com o dinheiro reservado para a minha formatura, na noite anterior à cerimônia. Não foi porque aconteceu uma tragédia, nem porque faltava dinheiro. Foi porque, segundo ele, o futuro do seu irmão era mais urgente. Essas foram as primeiras palavras que ouvi quando atendi a ligação. Larissa, precisamos cancelar tudo. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento em Belo Horizonte. Meu vestido de formatura estava pendurado na porta do guarda-roupa. Os convites já haviam sido entregues. Minha beca estava pronta, e minha mãe havia prometido pela primeira vez em muitos anos que toda a família estaria presente. O que aconteceu? Perguntei. Meu pai respirou fundo. Seu irmão recebeu uma oportunidade numa faculdade particular em São Paulo. Precisávamos fazer a matrícula hoje. Usamos o dinheiro da sua cerimônia. Por alguns segundos, não consegui dizer absolutamente nada, não. Era apenas o valor da festa. Era o dinheiro que meus pais haviam prometido guardar durante anos exclusivamente para aquele momento. O momento que eu esperei desde criança. Mas a minha formatura é amanhã. Você já terminou o curso. Seu diploma ninguém tira. A cerimônia pode esperar. Então veio a frase que ouvi durante toda a minha vida. Você sempre foi a forte da família. Essas palavras tinham destruído aniversários, viagens, Natal, meu intercâmbio, até meu primeiro emprego. Sempre que meu irmão precisava de alguma coisa, eu era quem deveria entender, quem deveria esperar, quem deveria abrir mão. Desliguei sem responder. 5 minutos depois, minha mãe mandou uma mensagem. Seu irmão precisa mais disso agora. Depois compensamos você. Depois. Eles sempre diziam depois. Mas esse depois nunca chegava. Abri a gaveta da escrivaninha procurando meu passaporte para uma viagem que eu havia planejado depois da formatura. No fundo da gaveta encontrei uma pasta antiga que meu avô Augusto havia me entregado poucos meses antes de morrer. Na época, ele apenas disse: abra somente quando perceber que finalmente entendeu quem realmente é a sua família. Nunca tive coragem de abrir. Até aquela noite. Dentro havia apenas uma carta. Uma chave enferrujada e um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Antes que eu pudesse ler qualquer linha, meu celular começou a tocar sem parar. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Depois meus tios, depois meus primos. Todos repetindo exatamente a mesma coisa. Não. Transforme isso em um drama. Seu irmão precisa mais do que você. Você sempre entende. Foi naquele instante que percebi uma coisa que mudou completamente minha vida. Eles não estavam me pedindo compreensão. Estavam contando com ela. Fechei a mala, coloquei apenas algumas roupas, a pasta do meu avô e o vestido de formatura. Saí do apartamento sem avisar ninguém. Enquanto dirigia pela BR-381 durante a madrugada, deixei meu celular desligado, pela primeira vez em anos. Minha família acreditava que eu voltaria quando me acalmasse. Eles não faziam ideia do que existia dentro daquele envelope, nem imaginavam que meu avô havia passado quase 20 anos reunindo provas de um segredo, que meu pai escondeu de toda a família. Quando eu finalmente descobrisse a verdade, ninguém naquela casa voltaria a viver da mesma maneira. Dirigi até o amanhecer sem destino definido. Única coisa que eu sabia era que não voltaria para casa, antes de descobrir por que meu avô esperou. Justamente aquele momento para me entregar aquela pasta, parei em uma pequena pousada na cidade histórica de Ouro Preto. O lugar era simples, silencioso e, pela primeira vez em muitos anos, ninguém me perguntava onde eu estava ou o que eu deveria fazer pelo meu irmão. Tranquei a porta do quarto. Respirei fundo e finalmente abri-o. Envelope à primeira folha. Era uma carta escrita pelo meu avô. Larissa, se você está lendo isto, significa que eles escolheram seu irmão mais uma vez. Eu gostaria de estar errado, mas passei anos observando o mesmo padrão se repetir. Meu coração disparou. Você acredita que sua família perdeu dinheiro ajudando seu irmão? A verdade é muito diferente. Debaixo da carta havia dezenas de cópias de documentos bancários, escrituras e contratos antigos. No início, nada fazia sentido, até encontrar uma pasta, identificada como Fazenda Santa, Aurora. Reconheci o nome imediatamente. Era a propriedade onde passei quase todas as férias da infância, com meu avô. Depois que ele morreu, meu pai disse que a fazenda estava cheia de dívidas e precisou ser vendida rapidamente. Eu nunca questionei. Sempre acreditei nele. Mas,
O primeiro documento desmentia completamente essa história. A fazenda nunca foi vendida. Ela continuava registrada no nome da empresa criada pelo meu avô, e meu pai administrava tudo havia quase 6 anos. Continuei, lendo. As terras haviam sido arrendadas para produtores de café e energia solar. Todo mês geravam uma renda que eu jamais imaginei existir. Então por que meu pai dizia que sempre faltava dinheiro? A resposta apareceu poucos minutos. Depois, transferências, centenas delas. Mensalidades. Universitárias, carros viagens. Internacionais. Cartões de crédito, apartamentos. Alugados em nome do meu irmão. Durante anos, aquela renda pagava praticamente toda a vida dele. Minha formatura nunca deixou de acontecer por falta de dinheiro. Ela foi cancelada porque meu pai decidiu, mais uma vez, investir tudo no filho. Minha garganta secou. Mas aquilo ainda não era a pior parte. No fundo da pasta, encontrei uma cópia autenticada do testamento do meu avô. Li 3 vezes antes de acreditar. A Fazenda Santa. A Aurora não deveria ser administrada pelo meu pai segundo o testamento. Ele teria apenas uma autorização temporária até que eu completasse 24 anos. Exatamente a minha idade. Naquela mesma semana. A partir daquele dia, toda a administração da empresa passaria automaticamente. Para mim, meu pai perderia qualquer poder sobre os negócios. Foi então que todas as peças começaram a se encaixar. Minha formatura, a matrícula. Inesperada do meu irmão, a urgência. Absurda, o dinheiro retirado justamente naquela noite. Eles precisavam me manter emocionalmente destruída, distraída, dependente deles. Porque bastava uma assinatura minha para que meu pai continuasse, controlando tudo por mais 5 anos. Meu celular, que permanecia desligado, parecia pesar toneladas dentro da mochila. Quando finalmente o liguei, havia mais de 150 mensagens. A maioria era da minha mãe. Seu pai só quer conversar sobre alguns documentos da empresa do vovô. É uma formalidade. Volta para casa. Assina tudo e depois resolvemos sua formatura. Formalidade. Meu avô havia escrito exatamente essa palavra na última página da carta. Se algum dia seu pai disser que certos documentos são apenas formalidades, não assine absolutamente nada antes de conversar. Com o Dr. Henrique Farias. Abaixo da frase havia um número de telefone. Liguei imediatamente. Advogado atendeu na segunda chamada. Antes, mesmo que eu dissesse meu nome, ele falou calmamente. Então eles finalmente cancelaram sua formatura. Não foi? Meu silêncio durou alguns segundos. Como o senhor sabe da minha formatura? Perguntei. Do outro lado da linha, o Dr. Henrique suspirou. Porque seu avô me deixou instruções muito claras. Ele acreditava que seu pai faria exatamente o que fez quando você completasse 24 anos. Senti um frio percorrer meu corpo. Durante mais de 2 horas, ele me explicou tudo. Meu avô havia alterado o contrato da empresa 3 anos antes de morrer. Meu pai poderia administrar os negócios apenas temporariamente. No dia do meu aniversário de 24 anos, todo o controle passaria automaticamente para mim. Mas havia uma condição. Se eu assinasse qualquer procuração ou autorização antes da transferência ser registrada oficialmente, meu pai permaneceria no comando por mais 5 anos. Era exatamente isso que eles estavam tentando conseguir. Seu avô acreditava que seu pai usaria seu irmão para distrair você, disse o advogado. Infelizmente, ele acertou. Naquela tarde, fomos juntos ao cartório. Assinei apenas os documentos preparados pelo advogado. Nenhum deles dava qualquer poder ao meu pai. Ao sair de lá, meu celular voltou a tocar. Era meu pai. Atendi. Finalmente. Onde você está? Estamos esperando você. Os papéis precisam ser assinados hoje. Não perguntei como ele sabia. Apenas respondi. Já assinei. Houve um silêncio estranho. Como assim? Assinei os documentos certos. A ligação ficou muda por alguns segundos. Depois ouvi sua voz pela primeira vez completamente desesperada. Larissa. Você conversou com quem? Não respondi. Desliguei. Menos de 10 minutos depois, minha mãe apareceu no hotel onde eu estava hospedada. Nunca. Descobri como ela encontrou aquele lugar. Ela entrou chorando. Disse que tudo não passava de um mal-entendido. Que meu pai só queria proteger a empresa, que meu irmão não tinha culpa de nada. Então, pela primeira vez em toda a conversa, fiz apenas uma pergunta.
A senhora sabia que o dinheiro da fazenda pagava a faculdade, os apartamentos e os carros dele todos esses anos? Ela abaixou os olhos. Não respondeu. Aquilo foi suficiente. Naquela noite, o Dr. Henrique recebeu os extratos bancários completos. O valor gasto pelo meu pai ultrapassava 3 milhões de reais. Mas um documento chamou nossa atenção, uma transferência feita há apenas 2 dias, antes da minha formatura. Quase todo o caixa da empresa havia sido enviado para uma construtora. No contrato constava apenas uma frase: pagamento antecipado pela venda definitiva da Fazenda Santa Aurora. Meu coração disparou. Meu pai já havia vendido a fazenda, sem autorização, sem ser o verdadeiro proprietário. Na manhã seguinte, o advogado conseguiu uma liminar suspendendo qualquer negociação. Ao mesmo tempo, descobrimos que representantes da construtora estavam viajando para assinar o contrato definitivo naquela mesma tarde. Se chegássemos, algumas horas atrasados, fazenda onde meu avô construiu toda a sua vida desapareceria para sempre. Foi naquele momento que percebi que aquela história nunca foi sobre a minha formatura. Ela sempre foi sobre impedir que eu descobrisse quem realmente estava roubando o meu futuro. Chegamos ao cartório poucos minutos antes da reunião com a construtora. Meu pai já estava lá, meu irmão também. Os dois sorriam como se tudo estivesse finalmente resolvido. Assim que me viram entrar acompanhada do Dr. Henrique, o sorriso desapareceu. Meu pai levantou imediatamente. Larissa, ainda dá tempo de resolver isso em família. Coloquei sobre a mesa a decisão judicial suspendendo qualquer venda. O representante da construtora leu o documento em silêncio. Depois, olhou para meu pai. O senhor afirmou que possuía plenos poderes para negociar esta propriedade. O rosto dele perdeu completamente a cor. Pela primeira vez em toda minha vida, vi meu pai sem resposta. Poucos minutos depois, toda a negociação foi cancelada. A construtora informou que entraria com uma ação para recuperar os prejuízos causados pelas informações falsas apresentadas por ele. Meu irmão explodiu. Você acabou com a vida da nossa família. Olhei diretamente para ele. Não. Eu apenas impedi que vocês terminassem de acabar com a minha. Na semana seguinte, a auditoria revelou algo ainda maior. Durante quase 7 anos, meu pai havia utilizado a empresa do meu avô como se fosse sua conta. Pessoal, mensalidades, carros, viagens, empréstimos, cartões de crédito. Tudo pago com recursos que nunca lhe pertenceram. Minha mãe sabia de praticamente tudo. Ela assinava parte das autorizações financeiras. Meu irmão também tinha conhecimento da origem daquele dinheiro havia pelo menos 2 anos. Nenhum deles era inocente. Com todas as provas reunidas, a justiça determinou o afastamento definitivo do meu pai da administração da empresa. As investigações continuaram durante meses. No fim, ele aceitou um acordo judicial para devolver grande parte do patrimônio adquirido com aqueles recursos. Minha mãe perdeu a participação que tinha na empresa. Meu irmão precisou abandonar a faculdade particular porque as mensalidades deixaram de ser pagas pela primeira vez. Cada um deles precisou enfrentar as consequências das próprias escolhas. Enquanto isso, eu tomei uma decisão completamente diferente da que todos esperavam. Em vez de vender a Fazenda Santa Aurora pelo valor milionário oferecido pela construtora, transformei o lugar em um centro de formação profissional para jovens do interior que não tinham condições de pagar uma universidade. O sonho do meu avô finalmente saiu do papel. Todo ano, dezenas de estudantes recebiam bolsas integrais financiadas pela própria fazenda. Sempre que algum deles atravessava o palco para receber o diploma, eu lembrava da noite em que perdi a minha cerimônia. Na verdade, hoje eu entendo que não perdi nada. Naquela noite eu perdi apenas uma família que nunca comemorou minhas conquistas. Ganhei algo muito maior, minha liberdade. 5 anos depois, recebi uma carta do meu irmão. Pela primeira vez, não havia desculpas, nem pedidos de dinheiro, nem acusações. Havia apenas uma frase. Passei a vida acreditando que nosso pai estava construindo o meu futuro. Só agora percebi que ele fazia isso destruindo o seu. Me perdoe. Dobrei a carta. Guardei dentro da mesma pasta que meu avô havia deixado para mim, mas não respondi. Algumas pessoas confundem perdão com obrigação de voltar. Eu não. Na manhã do meu 30º aniversário, caminhei pela fazenda observando centenas de estudantes iniciando mais um semestre.
Nenhum deles sabia da história daquela propriedade e isso era exatamente o que eu queria, porque o verdadeiro legado do meu avô nunca foi a terra, foi a oportunidade. Na noite antes da minha formatura, meu pai escolheu pagar a faculdade do meu irmão mais uma vez. Naquela época, pensei que ele havia tirado o meu futuro. Na realidade, foi exatamente naquela noite que encontrei o futuro que ele nunca conseguiu me roubar.